Finalmente terminei Tempestade de Ônix. Eu tava enrolando demais pra terminar esse livro. Eu tava muito na pegada de ler um capítulo por dia, ou dois, ou tinha dias que eu nem lia ele. Tudo isso porque eu tava com medo de terminar esse livro e ficar com aquela ressaca literária que nem chama de ferro. Eu ia terminar Tempestade de Ônix e ia fazer o quê da minha vida? Ainda mais que a Rebeca vai dar uma pausa em Quarta Asa e vai escrever aqueles outros romances dela, que aliás é muito bom, são muito bons. E eu ouvi também falar que ela ia dar essa pausa pra cuidar da saúde dela. Ou seja, ela vai demorar muito pra lançar os próximos livros. Foi por isso que eu fiquei nessa pegada de ler só um pouquinho a cada dia e consegui fugir de muitos spoilers. Porque eu literalmente entrava nas redes sociais só pra fazer a postagem e saía correndo. Mas até que enfim, acabei ele. Não fiquei de ressaca literária porque eu consegui ler um livro depois desse. Mas eu queria saber se é só eu que terminei esse livro completamente perdida. E aqui eu vou deixar algumas considerações que eu fiquei que tá acontecendo. Então, se tu não leu, já sai daqui. Assim que eu finalizei o livro, fui correndo nas minhas amigas falar que, tipo, não entendi nada. E foi aí onde elas compartilharam umas teorias que uma influencer tinha lido, relido o livro, captou todos os pontos que a gente deixou passar. E acho que a única coisa que eu não tinha deixado passar era quando o Bori tava, tipo, abaixado, vomitando. Pra quem perdeu é aquele povo da Imogen. E eu achei muito estranho, por que ele tá vomitando? Tipo, tá todo mundo lutando, ou todo mundo, tipo, se recuperando, e ele tá ali vomitando, abaixado. Achei meio estranho, tá? Eu pensei que alguma coisa tinha acontecido com ele, mas em nenhum momento eu parei pra pensar que ele poderia estar se tornando um Venom. Aliás, ele se tornou um Venom e tava, tipo, puxando a energia das trevas e tal. Outra coisa que eu também não deixei passar, e acho que eu também não fui a única, é que o Dan e a Sloane, tipo, estavam tava meio estranho aqueles dois, porque a Violet falou que ela ficava cuidando do Dan. E ele meio que dava umas ordens meio direta pra ela, e ela sempre ficava meio braba, assim. Tava rolando um clima ali entre os dois. Outro ponto foi que eu me irritei e não entendi nada. Foi ali nos últimos capítulos que o Zayden tava falando com a Sgale. E ela tava, tipo, falando e simplesmente cortou a fala dela. E a gente não sabe o que tava se passando na cabeça dele. E ele tava repassando pra ela. E aí a teoria dessa influencer me pegou demais. Que o Zayden e a Violet tinham se casado. Porque como o Boris tinha virado Venom, não tinha mais ninguém pra assumir o trono dele. Ou seja, ele casou com ela pra ela assumir e cuidar de tudo que envolvia o nome dele. Rolou uma treta ali também entre um tipo de traição envolvendo os ovos de dragão, que a Violet teria pedido pra Imogen apagar a memória dela. Porque assim, quando fossem questionar ela ou tentar revirar a mente dela pra saber o que ela tinha feito ou onde tinha escondido os ovos de dragão, ninguém poderia manipular ela ou ter acesso a essas memórias, porque a Imogen pegou e apagou a memória dela. Muita coisa desse livro eu só consegui entender depois que eu vi essas teorias. Porque pra mim teve muitas cenas confusas e também teve coisas que a Rebeca deixou em aberto. O que com certeza vai ser abordado no próximo livro. E enquanto isso, o que a gente faz? Senta e chora.